dia, meus amores! Que saudade! E aí, descansaram? Tudo tranquilo? Então vamos começar a nossa aula com muita empolgação. Prepare seu cantinho, separe seu livro de geografia, tá bom? Vamos lá? Olha só, turminha, peguem o livro de vocês e abram aí na página 138. Hoje nós daremos início ao capítulo 10, tá certo? Vamos lá! Indústrias, comércio e serviços. Muitos produtos comprados pelos seres humanos são produzidos com materiais retirados da natureza. No caso de um móvel, a matéria-prima utilizada para sua fabricação é geralmente a madeira que é extraída das árvores. Depois de cortada, essa madeira é encaminhada para a indústria, onde é transformada em móveis como cadeira, armário e mesa. Somente depois disso, esses objetos são transportados até as lojas e são vendidos. Então, aqui no capítulo 10, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre dois setores principais, que é o setor secundário e o setor terciário, tá bom? Vamos lá. O setor secundário no Brasil. Como você percebeu na abertura deste capítulo, para a produção de móveis é necessário o trabalho de muitas pessoas. Esses trabalhos são divididos nos setores da economia, estudados anteriormente. Estão lembrados que na nossa aula anterior nós estudamos os setores da economia: primário, secundário e terciário. A extração da madeira, por exemplo, está relacionada ao setor primário. Lembra que tudo que vem da natureza está relacionado ao setor primário? Enquanto a fabricação dos móveis nas indústrias faz parte do setor secundário. Então, toda vez que eu falar de indústria, então esse instrumento aí faz parte do setor secundário. Já o transporte e a venda desses produtos são atividades do setor terciário. Então, vamos relembrar, turminha, quando eu falo, né, dos produtos, tudo que envolve a natureza, eu falo do setor primário. Quando eu falo em indústrias, eu estou falando do setor secundário. E tudo que envolve serviço, comércio, transporte, eu estou falando do setor terciário, tá certo? Vamos continuar. Neste capítulo, você vai conhecer um pouco mais sobre as atividades econômicas que fazem parte dos setores secundário e terciário no Brasil. Muitas pessoas que vivem nas cidades brasileiras trabalham em atividades que fazem parte do setor secundário da economia. Isso quer dizer que exercem funções dentro das indústrias, transformando matérias-primas em produtos. Alguns desses profissionais são operadores de máquina, supervisores, gerentes, diretores e etc. Existem indústrias em todo o território brasileiro, mas a maioria delas está lá na região sudeste, próximo às grandes cidades, principalmente as capitais dos estados. No restante do país, geralmente as regiões industriais localizam-se no litoral, próximas às capitais. Tá, turminha? Então, aqui nós temos imagem, tá? Vista de uma fábrica de cimento, que foi tirada aí essa foto aí em 2018. Vamos todo mundo aí para a página 141. Vamos lá. As maiores indústrias brasileiras são têxtil, metalúrgica, de calçados, produtos químicos, cimento, móveis, peças, aeronaves, veículos e outras máquinas. Conheça agora um pouco mais sobre duas delas. Então, aqui, ó, nós temos a imagem, ó, indústria têxtil. Você sabe como as roupas são produzidas? Para produzir uma roupa, podemos utilizar como matéria-prima o algodão. Essa matéria-prima passa por diversos processos nas indústrias têxteis e é transformada em tecidos e em roupas. Olha aqui a imagem, ó. Rolos aqui, ó, ficam os rolos de fios de algodão sendo transformados em tecidos na indústria têxtil, tá vendo? Aqui essa indústria, ela fica no Rio de Janeiro.
Aqui, ó, já nesta imagem, indústria metalúrgica. As metalúrgicas são indústrias que transformam minérios, ou seja, elementos das rochas, em metais. Por isso, ó, que já liga o nome, metalúrgica. Esses metais podem ser utilizados na construção civil, em transportes, em meios de comunicação e etc. Os parafusos, por exemplo, são produtos feitos por um tipo de indústria metalúrgica. Então, aqui nós temos a imagem de um trabalhador despejando, ó, ferro fundido em moldes de indústria metalúrgica. Tá vendo aí como é que funciona? Além das indústrias, os lugares onde são vendidos os produtos industrializados são mais comuns nas cidades do que no campo. Nas cidades, também existem mais redes de transportes, como ferrovias, aeroportos e rodovias, e de comunicação, como linhas de telefone, de energia e torres de celular. Com o passar do tempo e com o aumento do valor da mão de obra e dos terrenos, além do intenso trânsito, o que atrasa a chegada de matérias-primas e a saída de produtos, vem ocorrendo não só aqui no Brasil, mas em muitos países, um fenômeno chamado de desconcentração industrial. Isso quer dizer que as indústrias passaram a ser instaladas longe dos grandes centros urbanos, pois os custos do terreno, dos salários e dos transportes nas grandes cidades costumam ser mais altos do que no campo ou em cidades pequenas. Esse processo de desconcentração industrial foi possível devido às melhorias nos meios de transporte. Então, os meios de transporte foram melhorando e aí foi quando aconteceu esse processo aí de desconcentração industrial, que permitem transportar matérias-primas e produtos industrializados dos locais de produção aos de consumo em menor tempo. E nos meios de comunicação, que facilitam as trocas comerciais, mesmo quando as pessoas estão distantes umas das outras, tá? Vamos agora aí para a página 142. Vamos lá. Olha só, meus amores, abram aí na página 143 para a Tissa poder explicar, tá certo? O setor terciário no Brasil. Então, aqui na página 143, vai falar mais um pouquinho aí sobre o setor terciário, tá? As atividades do setor terciário são o comércio e os serviços, tá? Por quê, turminha? Quando o produto, a matéria-prima, né? Enquanto está a matéria-prima, faz parte do setor primário, que é tudo que nós extraímos, retiramos da natureza. Quando essa matéria-prima, ela vai lá para as indústrias, aí, no caso, as indústrias fazem parte do setor secundário. E quais são as atividades que fazem parte do setor terciário? O serviço, que são os trabalhadores, por exemplo, o professor, o vendedor, né? São serviços, né? Que as pessoas prestam serviço para alguém. Então, o comércio, o serviço e o transporte, essas são atividades que fazem parte do setor terciário, tá bom? Então, ó, as atividades do setor terciário são o comércio e os serviços. Elas não produzem nem a matéria-prima, nem produtos. Porque quem produz aí faz parte do setor secundário, tá? O comércio é a atividade de venda de mercadorias dos setores primário ou secundário e de serviços. Já os serviços são prestados por pessoas, por empresas ou pelo governo, ou seja, podem ser público ou particulares, como a educação, o transporte, a saúde. Percebam aqui, ó, a venda de alimentos como fruta, verduras, peixes, carnes ou produtos industrializados acontece geralmente em feiras, em mercados e supermercados. Essa atividade faz parte do comércio brasileiro. O transporte escolar é um serviço oferecido por meio de ônibus e outros veículos para levar alunos às escolas. A distribuição de energia e sua manutenção são serviços importantes para o dia a dia dos brasileiros. A saúde é um serviço oferecido em hospitais, em postos de saúde, clínicas médicas e etc. Então, todos esses serviços aí fazem parte do setor terciário, tá? Na maioria das vezes,
as atividades do setor terciário são mais frequentes nas cidades brasileiras. Por isso, é comum o deslocamento, ou seja, as pessoas saírem, né, que vivem no campo, saírem de lá, ou que vivem em pequenas cidades, para ir à cidade grande, para consultas médicas especializadas, para compra de produtos e bens, e mesmo para estudar em faculdades, tá bom? Pronto, turminha, todo mundo agora na página 146, que você está terminando de explicar para poder a gente responder as atividades, tá certo? Para ir além. Além das atividades dos setores secundário e terciário que existem nas cidades, também é possível encontrar nesses espaços atividades do setor primário, como as hortas urbanas. Elas têm crescido nos últimos anos nas grandes cidades, sendo criadas em condomínios, praças, terrenos públicos ou privados. Os cultivos realizados nesses espaços são consumidos pelos trabalhadores, que fazem seu plantio ou são vendidos em feiras e mercados. Os alimentos produzidos nas hortas urbanas são considerados mais saudáveis, pois não há utilização de muitas máquinas ou produtos químicos. Por isso que é mais saudável. Regiane Nigro, coordenadora de projetos do Instituto Kairos, que fornece assistência técnica a agricultores da cidade de São Paulo, acredita que as hortas urbanas aproximam as pessoas da comunidade, com a qual começam a trabalhar e permitem que as pessoas dessas comunidades se alimentem de forma mais saudável. Em suas palavras, olha o que ela diz. Além disso, temos a criação de uma paisagem verde que regenera o solo e traz de volta a biodiversidade. As hortas urbanas, como as quais trabalhamos, distribuem alimentos orgânicos ou agroecológicos na periferia, o que é um ótimo impacto para a segurança alimentar nessas regiões. Também temos indício de redução de casos de dengue, ou seja, os casos de dengue diminuíram pela limpeza dos terrenos, pela questão aí da limpeza. O que é que vocês vão fazer, turminha? Presta atenção. Com o título Brasil, Distribuição Espacial da Indústria, tá? Então, observa bem direitinho. Observa aqui, ó. Observem a legenda, onde diz assim, ó. Número de unidades locais, extrativas ou de transformação por unidade da federação. Então, vocês vão se basear aqui de acordo com as cores, tá certo? Qual informação está apresentada no mapa? Você vai colocar. O que está sendo apresentado? Lê o título novamente que vai lhe ajudar. Em quais estados está localizada a maior parte das indústrias? Aí você vai observar aqui através da legenda, tá certo? Letra C. Quais unidades da federação possuem menos de 1.000 indústrias extrativas ou de transformação? Aí você vai escrever aqui, se basear aí através da legenda. Combinado? Abram agora na página 144. Vamos responder essa aqui também, tá certo? Observe as fotografias a seguir e complete as informações solicitadas. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar as imagens e vão colocar qual é o tipo de atividade que está sendo exercido e qual é o setor econômico. Como assim, tia Cida? Tipo de atividade é venda, tá? É transporte, aí você vai colocar. E o setor? É setor primário, secundário ou terciário, tá certo? Vocês vão observar bem direitinho e descrever qual o tipo de atividade, tá bom? E qual é o setor da economia, combinado? Vocês vão abrir aqui na página 147 e de acordo com o texto que Tícida leu da página 146, vocês vão responder aqui esta página, tá bom? O texto trata de qual assunto? Aí você vai ler as alternativas e marcar um xizinho. Quais são as vantagens das hortas urbanas para a população? Que vantagem essas hortas urbanas traz para a população? Você vai colocar aqui. Na parte urbana do município onde você mora, é possível observar atividades ligadas ao setor primário da economia? Se sim, quais são essas atividades? Está aqui no município de Arco Verde. Tem alguma atividade relacionada ao setor primário? Então, pesquisa aí, tá? E responde. Veja como estão distribuídas as pessoas que trabalham no Brasil por setores da economia. Então, você vai,
Brasil, força de trabalho. Então, ó, toda essa cozinha aqui vermelho diz que faz parte do setor terciário. Essa aqui, laranjinha, primário. E azul, secundário. A maioria dos brasileiros trabalha em qual setor da economia? Então, de acordo aqui, ó, com a distribuição aqui do gráfico, você vai responder. Letra B, qual setor da economia trabalham menos pessoas? Tá tranquilo, não tá? Bem fácil. Então, pausa o vídeo, responde, que a gente volta já para você responder aí com tia Cida, para fazer a correção, combinado? Pausa o vídeo. Aqui na página 142, vamos fazer a correção? Então, presta atenção. Qual informação está sendo apresentada no mapa? O mapa está mostrando a distribuição de estabelecimentos industriais no Brasil em 2017, tá? Especifica aí. Em quais estados está localizada a maior parte das indústrias? Minas Gerais e São Paulo. Quais são as unidades da federação que possuem menos de 1.000 indústrias, tá? Extrativas ou de transformação? Acre, Roraima e Amapá. E aí, deu tudo certo? Então, corrige, tá bom? Vamos agora para a página 144. Vamos lá. Olha só, meus amores. Ó, aqui na primeira imagem da letra A, tipo de atividade, transporte. Qual é o setor? Terciário. Tipo de atividade da letra B, comércio, né? Uma banca aqui, o pessoal vendendo, comércio. Qual é o setor? Terciário também. Letra C e letra D. Qual é o tipo de atividade aqui na letra C? Indústria. Qual é o setor? Secundário. E aqui na letra D, tipo de atividade? Coleta de lixo ou limpeza nas ruas. Então, qual é o setor econômico? Terciário. Tranquilo? Responderam? Muito bem. Vamos lá para a página 147. Bora lá. Olha só, turminha. E aqui, ó, na letra A, a maioria dos brasileiros trabalha em qual setor da economia? No setor terciário, né? De acordo com o gráfico aqui. E em qual setor da economia trabalham menos pessoas? No setor primário, tá bom? Tudo tranquilo? Então vamos lá, que esse agora vai explicar atividade de casa, tá certo? Foca aí. Olha só, turminha, vocês irão aqui, abram o livro na página 145. Façam uma entrevista com seus familiares sobre as profissões exercidas por eles. Depois preencha as fichas a seguir com as informações que vocês obteram, tá? Então, você vai colocar aqui o nome do seu familiar, parentesco, se é seu pai, sua mãe, a profissão e o setor da economia que ele trabalha, se é setor primário, secundário ou terciário, tá? Então, pela fichinha aqui da página 145, você vai fazer com 2 familiares. Combinado? Então, pode fazer com o papai e com a mamãe. Tá bom, turminha? Vamos agora para a página 148 e 149. Também para casa. Bora lá. Aqui na página 142 diz assim: observe a imagem a seguir. Aí tem essa imagem aqui. Muitos produtos são vendidos no supermercado. A que setor da economia essa atividade de venda de produtos se pertence? Então, ó, esses produtos aqui, que é vendido no supermercado. E aí, quando é relacionado ao supermercado, é setor primário, secundário ou terciário? Aí você vai colocar qual setor. E os diferentes produtos que existem no supermercado pertencem a quais setores da economia? Não entendi. Por exemplo, no supermercado nós podemos encontrar pão, queijo, podemos encontrar verduras, frutas, podemos encontrar feijão, né, e sacado. Então, esses produtos, quais são os setores da economia que a gente pode encontrar esses produtos? Será que é só um setor ou nós poderemos encontrar dos 3 setores? Aí você vai colocar. Tá bem simples, não tá? Classifique as palavras a seguir, identificando se elas são produto, comércio ou serviço. Então, ó, hospital é um produto, comércio ou é um serviço? O carro, o lápis, então você vai ler os produtos, tá aqui o nome dos produtos e vai separar direitinho aí, cada um no seu lugar certinho, combinado? Vamos agora para a página 149. Na página 149, o quarto diz assim, ó, relacione os setores da economia com as informações a que se refere. Então, vocês vão ler essas informações aqui e vai relacionar se é setor secundário ou setor terciário, combinado? O quinto tem um textinho. Com este textinho, vocês irão responder a letra A, letra B e letra C. Tá bom, turminha?
capricha na atividade, faz aí com dedicação, tá bom? E até amanhã na nossa interação do Zoom. Beijo!